Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor e de bondade, estamos aqui na Tua presença neste momento, queremos te agradecer pela noite de paz que Tu nos deste, Senhor, para repouso. E louvamos, Senhor, pelo dom da vida, por estarmos aqui nesta manhã, neste devocional, para aprender mais de Ti. Fala conosco de momento especial, Senhor, pois estamos aqui prontos para ouvir a Tua voz. Pai, eu te peço uma bênção especial para cada uma das suas filhas que aqui estão, toma elas nas tuas mãos, vai dando vitória em tudo. Abre o nosso entendimento, Senhor. Amigo Espírito Santo, nos dá a interpretação da palavra, que possa falar fortemente ao nosso coração, nos dá sensibilidade à tua voz, para que possamos ouvir atentamente e aplicar aos nossos corações tudo aquilo que tu queres transmitir. Nós estamos te suplicando, ó Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, recebe a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler Lucas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 46. 47. 47. Ele diz assim: certo dia, quando Jesus ensinava o povo e anunciava as boas novas no templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Primeiro, deixe-me fazer uma pergunta, respondeu ele. A autoridade de João para batizar vinha do céu, ou era apenas humana? E eles discutiram a questão entre si. Dissermos que vinha do céu, ele perguntaram: por que não cremos em João? Mas se dissermos que era apenas humana, seremos apedrejados pela multidão, pois todos estão convencidos de que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus que não sabiam. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou as seguintes parábolas. Um homem plantou um vinheteiro e o arrendou a alguns lavradores. Depois partiu para um lugar distante, onde passou um longo tempo. Na época da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores atacaram o servo e o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da propriedade enviou outro servo, mas eles também o insultaram, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e expulsaram o vinhedo. Que farei? Disse o dono do vinhedo. Já sei, enviarei meus filhos amados. Certamente eles os rejeitarão. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. E o que vocês acham que o dono do vinhedo fará com ele? Perguntou Jesus. Ele virá matar e matará os lavradores e arrendará o vinhedo de outro. Que isso jamais aconteça, disseram os que ouviram. Jesus olhou para eles e perguntou: então, que significado esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os principais sacerdotes queriam prender Jesus ali mesmo,
pois o perceberam que ele era os lavradores maus e que Jesus se referia, no entanto, tinham medo da reação do povo. Esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras, tentaram fazer Jesus dizer aos que pudessem ser relatados ao governador, remando e de modo que ele fosse preso. Disseram, mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo. Não se deixe influenciar por outros e ensinar o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então, diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, mostre-me uma moeda de prata. De quem são as imagens e o título nela gravado? De César, respondeu. Então dê a César o que pertence a César e dê a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Eles não conseguiam apanhá-lo em nada em que ele dizia diante de Deus. Em vez disso, admiraram-se de sua resposta e se calaram. Então vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram, mestre, Moisés nos deu uma lei, segundo a qual, se um homem morrer e deixar a esposa sem filho, os irmãos dela devem se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu, sem deixar filho. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu. Então, o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu aos 7 irmãos que morreram, sem deixar filho. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos de quem ela era esposa na ressurreição. Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu, o casamento é para pessoas deste mundo. Mas na era futura, aqueles que forem considerados dignos de ser ressuscitados dos mortos, não se casarão nem se darão em casamento, e nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão como os anjos, são filhos de Deus e filhos da ressurreição. Agora, quanto à ressurreição dos mortos, o próprio Moisés provou isso, quando escreveu a respeito da sarça. Ele se referiu ao Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos vivem. Mestre, o Senhor disse bem. Comentaram alguns mestres da lei, e ninguém mais teve coragem de lhe fazer perguntas. Então Jesus lhe perguntou, por que se diz que o Cristo é o filho de Davi? Afinal, o próprio Davi escreveu no livro de Salmos. E o Senhor disse e o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Uma vez que Davi chamou Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Então, quando as multidões o ouviam, Jesus se voltou para seus discípulos e disse, cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa dos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Nós temos aprendido muito com o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Porque Deus tem falado conosco assim de maneira totalmente interessante, para poder a gente, a cada momento, aprender mais da parte do Senhor. Nós precisamos, a cada instante, estar atenta a tudo aquilo
que o Senhor tem falado conosco na sua palavra. Nós cremos plenamente que o Senhor é aquele que tem mudado a nossa mente, porque, como diz a palavra do Senhor, nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo são pessoas que têm a mente, que abrem a mente para entender, abre a mente para compreender. Então, nós temos a mente de Cristo. E essa mente de Cristo que temos é para termos uma clareza da palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor tem nos falado muito, tem nos ensinado muito, tem nos instruído muito. Eu, nesses devocionais, tenho aprendido muito. Não sei vocês, mas eu tenho aprendido bastante. O tema desta mensagem de hoje é a autoridade de Jesus e a verdadeira sabedoria. O versículo base, ou todo versículo base, é o capítulo 20, aliás. O texto base é o capítulo 20, versículo de 1 a 47. O objetivo é levar a cada um de nós a reconhecer a autoridade de Cristo, rejeitar a hipocrisia e viver com sabedoria diante de Deus e dos homens. Nós estamos na Terra ainda. Nós precisamos de sabedoria para viver neste mundo, para viver nesta terra, porque não é fácil. Neste capítulo, Jesus está nos últimos dias de seu ministério terreno. Ele entra em confronto direto com os líderes religiosos de Israel, que tentam desafiá-lo, testá-lo e desacreditá-lo. Mas Jesus responde com sabedoria, firmeza e autoridade, revelando quem ele é e nos ensinando grandes lições. O primeiro ponto diz: a autoridade de Jesus é questionada. Nós encontramos em Lucas, capítulo 20, versículo de 1 a 8. Os principais sacerdotes, escribas e anciãos se aproximaram de Jesus com uma pergunta capciosa. Como que a autoridade faz essas coisas? Como ele, com autoridade, com que autoridade ele faz essas coisas? Mas Jesus responde com outra pergunta. Por falta de provas, eles começam a saber que eles não podiam pegar Jesus em nada. Então, Jesus faz uma pergunta para eles sobre João Batista. Eles não conseguem responder com medo do povo. Então, Jesus também não responde diretamente. Muitas vezes as pessoas não rejeitam Jesus por falta de provas, mas por orgulho e medo de perder o controle da própria vida. A autoridade de Jesus não precisa ser provada para quem tem o coração endurecido. Nós sabemos que todos aqueles que têm o coração endurecido, eles nunca vão acreditar que Jesus é o Jesus que realmente pregamos. Os judeus, principalmente, nós sabemos que tem uns que já se converteram, mas nem todos ainda reconhecem que aquele que veio, que morreu, era Jesus de Nazaré, que eles crucificaram. Ainda não, eles têm muitos judeus que ainda estão esperando o Messias, mas tem outros que já aceitaram Jesus como Salvador, reconhecendo que Jesus já veio para salvar a humanidade. Nós conhecemos, aí a pergunta é: você reconhece Jesus como Senhor da sua vida? Ou tenta colocar ele contra a parede, como os líderes fizeram? Como é? O Senhor é o Senhor da minha vida. Se ele é Senhor da minha vida, o controle está na mão dele. O controle da nossa vida está na mão dele. Então, eu não posso, de maneira alguma, exigir nada dele. Por quê? Porque ele é o Senhor da minha vida. Então, tudo na minha vida acontece com a permissão dele. Ele é aquele que permite. Ele é aquele que está com o controle da nossa vida. Se ele está com o controle, a direção é totalmente dele. Então, ele é o que decide o que vai acontecer. Mas muitas pessoas pensam que o Senhor, que ela é dona do Senhor. E coloca muitas vezes o Senhor na parede e diz: ou tu faz isso para mim, ou tu faz. Se tu fizer isso para mim, eu vou fazer assim. Então, fica barganhando com o Senhor. E com o Senhor não se barganha.
Ele é o Senhor da nossa vida. Se ele é o Senhor da nossa vida, quem dá as cartas e quem dá as diretrizes é ele. Ele é quem manda, ele é quem comanda, ele é que diz o que vamos fazer, como devemos fazer. Então, é isso. Nós precisamos compreender que a autoridade é dele, o poder é dele, a glória é dele, e ele está com o controle da nossa vida na sua mão. O segundo ponto diz, a parábola dos lavradores maus, que está em Lucas, capítulo 20, versículo de 9 a 18. Jesus conta uma parábola mostrando a história de Israel. Deus, o dono da vinha, enviou profetas dos servos, mas todos foram rejeitados. Por fim, envia seu filho e eles o matam. Veja só, ele conta uma parábola, Jesus conta a parábola que representava ele mesmo. Então, Jesus conta uma parábola mostrando a história de Israel. Deus, o dono da vinha, enviou os profetas, os servos, mas todos foram rejeitados. Por fim, enviou Jesus e eles mataram Jesus. Então, veja só, Deus, há tempo que vem tentando reconciliar a humanidade, mas quem reconciliou a humanidade com Deus foi Jesus, mas nem todos aceitam este Cristo. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi feita cabeça de espinha, que está no versículo 17. Então, esta parábola mostra que como Deus é paciente, mas também justo. Jesus profetiza sua rejeição e morte, mas também sua exaltação. O que você tem feito com a palavra de Deus? Enviada até você? Está ouvindo, rejeitando ou obedecendo? A palavra do Senhor foi enviada até nós. O que estamos fazendo com esta palavra? Nós estamos ouvindo a palavra, obedecendo a palavra, andando dentro da palavra, estamos rejeitando e obedecendo esta palavra, ou nós estamos rejeitando esta palavra e desobedecendo ela? Então, isto cabe a cada uma de nós fazer um exame, analisar e ver o que estamos fazendo com esta palavra que o Senhor mandou para nós, que o Senhor nos deixou. E nós temos, na Bíblia, nós temos 2 testamentos. Nós temos 66 livros, aonde a palavra do Senhor ela vem nos exortar, nos instruir, ela vem falar conosco, ela vem nos dar a esperança, vem nos alegrar, nos fortalecer. Então, a palavra do Senhor é para isso, é para alimentar a nossa alma. O terceiro ponto fala sobre as armadilhas. A armadilha do tributo de César, que está em Lucas 20, versículo 19 ao 26. Os líderes tentam pegar Jesus em uma armadilha política. E é lícito dar tributo a César? Jesus pede uma moeda e responde: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que está no versículo 25. Jesus nos ensina equilíbrio entre vida espiritual e responsabilidade social. Devemos ser cidadãos justos e servos fiéis a Deus. Então, aquilo que é dos outros, eu não posso querer para mim. Aquilo que é dos outros, aquilo que é meu, é meu. Então, equilíbrio, precisa de equilíbrio. Eu não posso querer aquilo que é das pessoas, aquilo que é delas, e aquilo que é meu, é meu. Isso é em todas as áreas, na área espiritual, na área social, na área emocional, na maneira de você se comportar. Por isso que muitas vezes a gente olha para alguém e a gente não gosta, olha para alguém, não gosta da maneira que alguém se comporta, mas aquilo é dela, não é meu. E se eu aquilo me incomoda, é porque não está nela, está em mim. Então, essa preocupação eu preciso tirar de mim, porque cada pessoa é cada pessoa. É cada pessoa. E ninguém é igual. As pessoas, todos nós somos diferentes, mas cada um tem a sua maneira de ser. E eu não preciso mudar para caber em canto nenhum. Também eu não preciso, de maneira alguma, vamos dizer assim, não gostar da pessoa
porque não é igual à minha pessoa. Deus não faz filhos em séries. Cada pessoa é diferente. E nós precisamos compreender isto, entender isto. Precisa-se ter este equilíbrio, né, na vida espiritual e na responsabilidade social. Você tem dado a Deus o que é dele? A sua adoração, obediência e a confiança é do Senhor. A adoração é dele, a confiança nele. Então, essa obediência a ele, isso é do Senhor. Eu não posso adorar o homem, eu só posso adorar a Deus. Eu posso gostar de alguém, eu posso amar alguém, mas adorar nunca. Adorar, a gente só adora a Deus. A gente não adora marido, não adora filho, a gente não adora comida, a gente só adora a Deus. Os outros a gente gosta. Eu gosto de uma comida, eu amo meu marido, amo os meus filhos. Então, a gente precisa ter este equilíbrio de adoração. Adoração é veneração, é se dobrar, é venerar, isso é adoração. E a gente só pode adorar a Deus. Só pode adorar o Senhor. Tem pessoas que acreditam muito em anjos, mas o anjo tal falou comigo, o anjo tal falou comigo. Nós temos que ter muito cuidado, porque existe também os anjos decaídos. E se você, vamos dizer assim, chega um anjo, você dizendo que um anjo, me dobrei para ele, ele aceitou a adoração, não é um anjo de Deus. Ele é um anjo caído. Porque o anjo caído, os anjos caídos, aceitam a adoração. Mas os anjos de Deus não aceitam a adoração. Eles sabem que só a Deus adorarás. Só a Deus devemos adorar. O 4 diz o seguinte: o ensino sobre a ressurreição, que está no versículo 27 ao 40. Os saduceus, que não criam na ressurreição, tentam zombar da doutrina com um caso absurdo sobre casamento. Jesus responde dizendo que na ressurreição tudo será diferente. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. No versículo 38. A vida eterna é uma realidade. A ressurreição não é um mito. Deus é Deus dos que vivem para ele. A ressurreição, nós sabemos que todos nós passaremos pela ressurreição. Todos nós seremos ressuscitados. Porque a Bíblia diz assim: aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados. Então, veja só, todos passarão pelo arrebatamento, os vivos e os mortos. Aqueles que estão mortos, eles ressuscitarão, e depois nós seremos juntos com eles. Aqueles que estão vivos serão arrebatados. Então, todos serão ressuscitados, todos que morreram. A água vai dar àqueles que morreram na água, o fogo vai dar àqueles que morreram no fogo, a terra vai gemer para dar todos os corpos, né, porque estes que ressuscitarão receberão um corpo glorioso, um para a vergonha, um para a salvação eterna e o outro para a condenação eterna. Mas todos ressuscitarão. E todos passarão pelo julgamento. E nós precisamos ter esta compreensão. E cada dia olhar para nós mesmos, porque nós só podemos dar conta de nós próprios. Eu não posso dar conta dos outros, só posso dar conta de mim mesmo. Eu não posso dar conta do meu marido, não posso dar conta dos meus filhos, eu não posso dar conta dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus avós, dos meus primos. Eu não posso dar conta de ninguém, eu só posso dar conta de mim mesmo. Então, a vida eterna é uma realidade, nós sabemos, e precisamos ter esta compreensão da vida eterna. Porque tem pessoas que têm medo da morte, mas sabendo que todos nós vamos receber o que praticamos aqui. Porque tudo que a gente faz aqui é uma semeadura. Nós recebemos aqui e, por fim, na eternidade. Nós precisamos ter este entendimento. Tudo que eu faço aqui vai refletir na eternidade. Tudo que eu faço de bom, tudo que eu faço de certo, tudo que eu faço de honesto, tudo que eu faço para a glória de Deus, vai refletir na eternidade.
Então, você crê na vida eterna? Está vivendo como quem tem esperança? Nós temos esperança de uma vida melhor. Aonde? Na eternidade. Porque aqui não tem vida melhor. Aqui é uma constante, uma prova, uma luta, uma dificuldade, um governo que faz coisas erradas, e assim sucessivamente. Porque são homens que têm paixões, homens que são amantes de si mesmo, homens que são avarentos, presunçosos. Então, são homens. Então, vida melhores aqui não tem. O Senhor é aquele que ainda alivia a nossa bagagem. Ele ainda nos ajuda a passar pelas provas. Mas sabendo que, assim, a gente passa por uma prova hoje, daqui a pouco está, cessa aquela prova. Aí parece que está tudo bem, mas surge outro, porque a gente é constante, é prova e vitória, vitória e prova, e assim sucessivamente. Então, a nossa esperança é morar com o Senhor eternamente, na eternidade com Cristo. E isso depende de cada um de nós. Jesus é mais do que filho de Davi. Está no versículo 41 ao 44. Jesus questiona: como Davi chama o Cristo de Senhor, se ele é o seu filho? Aqui Jesus revela sua natureza divina. Ele não é apenas um descendente de Davi, mas o próprio Senhor. Por isso que Jesus ele veio da linhagem de Davi. Por isso que o cego dizia: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque ele veio desta linhagem. E ele já veio, quando Deus fez a promessa de que mandaria um, que justamente seria da linhagem de Davi. Então, Jesus é da linhagem de Davi. Então, Cristo não é apenas um bom homem, um mestre ou profeta. Ele é o Filho de Deus, digno de toda a adoração. Você tem adorado Jesus como seu Senhor ou apenas reconhecido como exemplo? Nós precisamos adorar Ele como nosso Senhor. Ele é o meu Senhor, por isso eu o adoro. Eu adoro a Ele. O quinto, a advertência contra os escribas. Está de 45 ao 47. Jesus adverte: guardai-vos dos escribas. Eles buscavam aplausos, cargos, aparência de santidade, mas eram falsos. Jesus afirma que receberão maior condenação. Eram falsos, mentirosos. E a gente vê tantos assim. Pessoas da lei que mostram realmente ser correto, mas não são. São enganadores, mentirosos, avarentos, presunçosos. Então, esses escribas, eles só gostam de status, de posição. E então, Deus não se impressiona com a aparência. Ele conhece o coração, a hipocrisia será julgada. Então, nós temos que sermos verdadeiros. Eu sou serva do Senhor, amo o Senhor, adoro o Senhor, sirvo a Ele. Então, precisamos ser verdadeiros e não hipócritas. Às vezes, vamos dizer assim, mostrar uma coisa que não é verdade. E nós vemos muito isso. Pessoas mostram algo daquilo que não é verdade. Aparência, vamos dizer assim, tem pessoas que vestem pele de ovelha, quando, na verdade, são lobos. Então, nós precisamos ter uma visão, uma interpretação divina. Só quem nos dá a verdadeira interpretação é o Senhor. E nós precisamos conhecer estas pessoas. Você está servindo a Deus com sinceridade ou vivendo de aparência? Eu preciso servir ao Senhor da maneira que eu sou. Se precisar mudar, Ele muda a gente. Mas o Senhor nos conhece. Não estou dizendo aqui que um dia a gente está bem, outro dia não está. Não é isso. De maneira nenhuma. É se nós estamos vivendo uma vida, mostrando às pessoas aquilo que somos, em casa, na rua, no trabalho. Sirva ao Senhor. Eu sou a mesma pessoa. Adoro ao Senhor. Eu amo o Senhor. Não quero fazer nada para aborrecer o meu Senhor. Nada. Não quero nada para que as pessoas possam dizer assim, poxa, e é porque é crente, porque as pessoas se preocupam tanto com a nossa vida. E as pessoas não crentes.
porque diz que crente tem uma posição, uma postura diferenciada. É honesto, ele compra e paga, ele é uma pessoa diferenciada, tem uma palavra de Deus para as pessoas, é uma pessoa que é longânimo, é benigno, é misericordioso, é compassivo. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que gere, o amigo Espírito Santo, que gere em nós o fruto do Espírito, porque nós precisamos deste fruto. E é ele que faz a diferença em nossas vidas. Então, a gente não pode viver de aparência. Nós temos que viver genuinamente como somos. O Senhor nos conhece. Não adianta eu mostrar para as pessoas algo quando Deus já me conhece e sabe quem sou. Ele já sabe quem eu sou. Ele sabe que eu erro, ele sabe que eu tropeço, ele sabe que muitas vezes eu quero fazer algo bom e não faço. Ele sabe, ele conhece a nossa vida. Ele sabe muito bem quem somos nós. Então, não adianta a gente fazer vamos viver como se fosse uma fachada. Não podemos viver assim. Nós temos que viver genuinamente aquilo que somos. E não precisa ser, eu preciso ser desta maneira para agradar. Não, eu preciso fazer tudo para agradar o meu Deus. Eu preciso fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Eu preciso fazer tudo para que a cada dia, eu possa alegrar o coração de Deus. Então, nós precisamos viver uma vida genuína, verdadeira. No dia que eu estou mal, estou mal. Alguém perguntar, você está bem? Não, não estou bem. Alguém olhar para você e dizer assim, poxa, está acontecendo alguma coisa? Tá, mas não adianta eu te falar, porque você não vai resolver. Então, não adianta. Então, eu preciso conversar com quem pode resolver. E quem pode resolver as minhas causas? O Senhor. O amigo Espírito Santo traz para a gente a interpretação do que estamos passando. Às vezes choramos, e o Senhor é aquele, o amigo Espírito Santo pega as nossas lágrimas e leva até a presença de Deus em forma de palavras. Ele interpreta e leva para o Senhor. Porque é assim que é a nossa vida. E isso é a vida do ser humano. Porque as pessoas acham que a vida é um mar de rosas. Ainda que fosse, no meio das rosas, existem espinhos. E os espinhos ferem. Então, a vida do ser humano na Terra não é um mar de rosas. Não é sempre um alto e baixo. Mas a minha vida espiritual precisa ser uma constante. Eu posso estar entristecida, mas entendendo que eu tenho um amigo que me consola, que me fortalece, que me anima, que me ajuda, que me abraça. Eu tenho este amigo. Eu tenho este amigo. Eu passo por situações que muitas vezes me frustram, mas o Senhor não nos afasta de nós por causa das frustrações. O Senhor não se afasta de nós por causa dos traumas. Não. O Senhor nos ama e nos aceita como nós somos. E se precisar mudar, Ele muda. Ele é que muda, Ele é que transforma, Ele é que trabalha, Ele é que age em nossas vidas. Mas peça ajuda ao amigo Espírito Santo. Ele está pronto a trabalhar, a mudar, a agir dentro de nós. As nossas vidas, muitas vezes, estão tão abaladas, nós estamos tão aflitas, muitas vezes angustiadas, muitas vezes não temos até direção. Pedimos uma direção e muitas vezes não temos, olhando assim, diz assim, mas por que Deus não me dá direção? Sabe por quê? Porque Deus nos deu inteligência. O Senhor nos deu sabedoria. Então, o Senhor é aquele que diz assim, você tem a minha palavra, você tem a oração, você tem realmente o sentimento, você tem o amigo Espírito Santo para te dizer com clareza o que deves fazer. Então, muitas vezes a gente pede direção ao Senhor, mas nós já temos a direção. Nós já sabemos, porque nós somos pessoas inteligentes, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo tem uma mente racional, uma mente equilibrada, uma mente pronta para poder assim entender o que é certo, o que é errado. Eu vou fazer isso, será que vai dar certo? Você sabe se vai ou não. É você quem sabe. Mas muitas vezes a gente quer que Deus faça tudo para a gente.
A gente quer que ele dê direção, a gente quer que ele abra a porta, a gente quer que ele que faça tudo. Mas o Senhor é aquele que nos dá entendimento. Ele nos deu um livre-arbítrio, uma livre escolha. Cabe a mim escolher. E a palavra do Senhor é muito taxativa. Escolhe a vida ou a morte. E a gente sabe escolher. Eu quero uma vida abundante com o Senhor. Quero uma vida eterna com Cristo. Nós sabemos que se eu não andar deste caminho, eu terei uma morte. Não é morte física, é uma morte eterna. É uma morte eterna. E nós aqui estamos andando, nós somos seres humanos. Às vezes tem pessoas que olham para a igreja e dizem assim, eu não quero ficar naquela igreja porque aquela igreja tem problema. Eu quero que você me mostre qual é a igreja que não tem problema. Por que tem tanto problema? Porque são compostos de seres humanos com problemas. São compostos por pessoas que têm problemas. São compostos por pessoas que estão tentando acertar. São compostos por pessoas que estão procurando realmente chegar no céu. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Então, eu preciso fazer força para chegar lá. E a Bíblia diz que nós precisamos ser complacentes com o nosso irmão, com o nosso semelhante. Mas nós, muitas vezes, nós queremos perfeição das pessoas. Não existe pessoas perfeitas. O único perfeito é Cristo. É Cristo que é perfeito. Ele é perfeito. Ninguém é perfeito na igreja. Nós estamos procurando nos ajustar. Não existe perfeição. É composto por pessoas imperfeitas. Por isso que há falhas. Por isso que há defeitos. A igreja perfeita é aquela que o Senhor vai tirar da terra e vai levar para ser a sua esposa. Esta é a igreja perfeita. Ele é que vai realmente trazer uma perfeição. E o que é que eu devo fazer? Eu devo adorá-lo, eu devo buscar agradar a ele, eu devo realmente pedir a ele que transforme a minha vida, que mude o meu ser, porque ele é poderoso para fazer. Mas a igreja é composta por pessoas imperfeitas. Não existe pessoas perfeitas. Se você procurar pessoas perfeitas, você não vai encontrar. Em igreja nenhuma. Nenhuma você vai encontrar. Todas são pessoas, são compostas por pessoas que estão buscando. Por isso que a Bíblia diz que for santo, santifique-se mais. A Bíblia diz que a gente tem que procurar a cada dia a nos santificar. Mas essa santificação é para quê? Para a igreja melhorar? A igreja somos nós. Eu, como igreja, preciso a cada dia me santificar, buscar a presença do Senhor na minha vida. Sei que muitos me criticam. Sei. Por quê? Porque as pessoas olham para a gente e dizem, você, fulano só quer ser, Beltrano só quer ser. Não, eu não quero ser. Eu sou a pessoa que sou. E se precisa mudança, o amigo, o Espírito Santo fará a mudança. Para isso ele está na terra. Ele está aqui para adornar a igreja, para poder a igreja estar preparada para a volta do noivo, que é Cristo Jesus. Nós estamos aqui uma busca constante de quê? De aperfeiçoamento de Deus na nossa vida. Estamos buscando o quê? A cada dia adorar ao Senhor, realmente servir a Ele verdadeiramente, uma santidade verdadeira, a cada momento que o Senhor possa moldar a nossa vida, possa nos gerar em nós uma alegria constante do Espírito Santo em nós. Nós precisamos disso. Nós necessitamos disso. É uma corrida constante. Nós estamos em uma corrida. E a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não posso deixar Jesus, mesmo nos meus altos e baixos, nos meus deslizes, eu tenho que olhar para Jesus e dizer, Senhor, me perdoa, sou falha, reconheço que sou falha, sou imperfeita, mas me perdoa, preciso do teu perdão. E o Senhor está pronto a nos ajudar a nos perdoar. Nós precisamos ter esse entendimento. A conclusão neste capítulo, nós vamos ver que Jesus tem autoridade divina. Agora, a autoridade é só de Jesus nesse tempo? Não. Ele quer dar autoridade a nós, para dizer assim, enfermidade sai em nome de Jesus,
Colocar a mão no endemoniado, sai demônio dele em nome de Jesus. Nós também temos essa autoridade. Mas muitas vezes nós ficamos, nos sentindo estranho. Não queremos exercitar a autoridade que Jesus nos deu. Ele disse assim: obras maiores do que a que eu faço, vós farão. Então, veja só, por que obras maiores não têm acontecido? A falha está em nós. Nós muitas vezes nos preocupamos com as coisas daqui, nos preocupamos com a cara feia de um, com a chatura de outro, porque o outro é assim, porque o outro é dessa maneira, e não se preocupa, e muitas vezes, a cada dia, se acomodar debaixo da potente mão de Deus. Então, Jesus tem autoridade divina, nós também temos autoridade. Foi nos dada a autoridade. E nós precisamos exercer essa autoridade. Deus é paciente, mas não tolera a rejeição persistente. Pessoas que rejeitam a palavra. Pessoas, você está pregando a palavra e a pessoa não está nem aí. Por isso que a palavra do Senhor diz o seguinte: quando você fala, prega a palavra, e as pessoas não querem, e ainda debocha, bate a poeira do pé e vai embora. Jesus é precioso demais para a gente empurrar ele de goela dentro. Nós não podemos dar pérola aos porcos. Se não querem, não querem. A palavra do Senhor também diz que não é por força nem por violência. É pelo Espírito de Deus. Então, a gente só pode fazer aquilo que realmente está ao nosso alcance. Mas Deus é paciente, mas não tolera rejeição e persistente. Uma rejeição, a pessoa está falando de Jesus, a pessoa rejeita. Quer aceitar Jesus? Rejeita. Olha, Jesus te ama, rejeita. Não, ele não tolera. Deus não tolera. A sabedoria de Cristo é superior à dos homens. E é esta sabedoria que nós, a todo momento, por isso que a palavra do Senhor diz assim: quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá. Ele dá a sabedoria. Peça ao Senhor que ele dá a sabedoria. A esperança do crente está na ressurreição. A hipocrisia religiosa será julgada. Pessoas são hipócritas, mostram uma coisa aqui que não é. E a gente vê tantos por aí querendo atrair pessoas para a igreja, para muitas vezes para seitas, para lugares aonde estão, às vezes com hipocrisia, com mentiras religiosas. Tem pessoas que, olhem, se você pagar, se você revestir tudo que você tem, você vai ser próspero. E as pessoas, muitas vezes, que querem uma prosperidade mentirosa, aceitam. E depois se frustram. Porque a prosperidade, a maior prosperidade, é você conseguir sobreviver com aquilo que você tem. Isso é prosperidade. Nós precisamos ter esse entendimento, essa compreensão. E não atender essas pessoas que muitas vezes agem dessa maneira. Hoje, Jesus ainda está entre nós através da sua palavra. Ele nos chama a reconhecer a sua autoridade, viver com integridade, crer na vida eterna e servi-lo com o coração sincero. Nós precisamos servir ao Senhor com o coração verdadeiro, não é com o coração mentiroso. De verdade, com as minhas falhas, minhas imperfeições, precisamos realmente servir ao Senhor. Que Deus continue nos abençoando nesta manhã gloriosa, de segunda-feira, início de semana. Que Deus abençoe grandemente cada uma de vocês. Que tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, somos agradecidos por esta palavra, que vem muitas vezes confrontar a nossa vida, nos ensinar a cada dia a viver dentro da tua palavra, Senhor. Nos ensina, Pai, a cada momento, trabalha em nosso coração. Amigo Espírito Santo, nos ajude. Queremos ser pessoas melhores, servir ao Senhor melhor, mas tem tantas coisas que muitas vezes querem nos atrapalhar. Mas tire todo impedimento, todo atrapalho e nos ajuda a cada dia a te servir melhor, com a tua bondade, a tua misericórdia. Nos cobre, nos envolve, age de maneira gloriosa. É o que eu te peço, Pai, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todas, em nome de Jesus. Amém.
Amém. A paz do Senhor. Obrigada, pastora.